Pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Patrick e vou apresentar aqui para vocês o roteiro da nossa primeira atividade presencial da disciplina de Dinâmica e Mecanismo, certo? Aqui nessa primeira etapa, então, nessa primeira parte, as orientações dos materiais que vocês vão ter que estudar. Então, aqui segue algumas sugestões de conteúdos lá da saga e também eu sugiro que vocês assistam os vídeos das unidades 1 e 2, onde ali estão contemplados, então, todos os conteúdos dessa primeira atividade, ok? Também recomendo que vocês leiam o material e complementar Instalação de Software Autodesk, porque eu sugiro que vocês instalem esse software na casa de vocês, aí no computador de vocês, tá? Por quê? Porque é um software que a gente vai usar ao longo de toda a disciplina. Então, lá na parte de projetos, de elementos, também vai ser utilizado. Então, procurem instalar para vocês seguirem a disciplina e poder aproveitar todo o conteúdo dela, beleza? Depois aqui ainda não coloquei, né, porque estou gravando, mas terão alguns vídeos aí sobre a apresentação aqui das atividades e também algumas orientações de como vocês podem usar as ferramentas para executar essas duas etapas aí da primeira atividade presencial. Segue aqui também uma contextualização, sugiro que vocês leiam, né, para entender um pouco a conceituação, né, dos conteúdos abordados aqui nessa atividade, o objetivo da atividade também, e aí entramos na primeira etapa da atividade. O que é composto essa atividade? É um mecanismo câmbio-seguidor, é um mecanismo de 4 barras, tá? Onde a gente tem aqui uma figura modelo, já indicando as posições de cada um dos elos. Então, Elo1, Elo2, Elo3, Elo4, e as posições de entrada, θ2, ω2 e α2, certo? O que esse problema nos pede é para identificar a classe do mecanismo dentro das condições de Grashof. Então, peguem lá a aula que fala dessas condições de Grashof e verifiquem para essas condições qual a classe que esse mecanismo se encontra. Segundo, vão desenhar esse mecanismo, e aí para fazer esse desenho eu sugiro então utilizar o software, né, o Autodesk Inventor. Caso queiram utilizar qualquer outro software, não tem problema, mas a minha sugestão é usar o Inventor, porque vocês vão utilizar ele também em outras etapas aqui da disciplina, tá? E aí abre outras possibilidades para vocês. E na letra C, D e E, vocês basicamente vão fazer os cálculos de saída, que é o θ3, θ4, ω3, ω4 e α3 e α4. Além disso, calcular as velocidades lineares e acelerações lineares, como vocês viram aí nas aulas, né, que a gente tem essas possibilidades de cálculo. Nas aulas 5, 6 e 7 tem todo um equacionamento que vocês podem seguir para obter essas informações. Só vou deixar um detalhe aqui, tá? Esse mecanismo, ele tem duas possibilidades nessas condições. Eu não tenho uma única solução. Eu tenho essa solução, que é uma solução aberta, e eu posso ter também uma solução chamada de fechada, quando esse ponto B ele está aqui para baixo do mecanismo. E aí acaba que o elo 3 cruza com o elo 1. Então ele é chamado de solução cruzada, tá? Então essa é uma segunda possível solução. Mas eu vou pedir para vocês fazerem, né, mostrarem uma única solução. E eu sugiro que seja essa solução aberta. As equações funcionam para as duas soluções, tanto aberta como cruzada. Mas eu sugiro fazer uma só, tá? Não precisa demonstrar as duas, porque eu vejo que é um excesso de trabalho que não é necessário, certo? Muito bem. Dentro aqui da aula 5, né, dentro dessa parte do cálculo dos ângulos, vocês vão ver que a partir daqui é que vão sair as duas soluções. Então, quando vocês forem calcular os ângulos, tem uma variável lá dentro, né, tem um termo lá dentro, que ele vai dar uma opção de você calcular como positivo e negativo. Vai ser uma condição como se fosse Bhaskara, né? Mais ou menos um valor, que daria então dois resultados. Basta que vocês utilizem então o termo positivo, né, a soma, para que daí vocês tenham as informações do formato do mecanismo aberto, tá? Se vocês usarem o menos, né, de subtração, aí vai dar a opção do mecanismo cruzado, beleza? E a partir dali, o restante dos cálculos vocês vão seguir fazendo com o θ3 e o θ4 que vocês encontrarem aqui nas opções de soma ou subtração, beleza? Daí não precisa fazer duas vezes o problema. Esse problema vocês podem resolver ele em dupla, e eu peço que vocês me entreguem em formato de texto e também em foto, né? Por que foto?
Porque vocês vão ter que tirar print de tela aqui, né, do mecanismo desenhado, talvez tirar print de tela de alguma outra informação, aí, ainda mais se for demonstrar os resultados também na forma gráfica. Então, daí tirem o print de tela, colhem num texto aí, então, num Word, num Google Documentos, em qualquer outra ferramenta similar, e façam então a entrega do documento lá no ambiente virtual, beleza? Bom, seguindo então para a segunda etapa, né, é o nosso projeto de um mecanismo câmbio-seguidor. Aqui tem toda uma contextualização, né, de uma problemática que eu preciso resolver fazendo então o projeto de um mecanismo câmbio-seguidor. Diz aqui que o mecanismo será constituído de um regime de 2 esperas por volta, e aqui tem todas as informações dele então, né? Então aqui a gente vê as 2 esperas, um tempo de subida e um tempo de descida. O que vocês precisam fazer nesse problema? Definir diagramas EVAP, né? Para demonstrar essa condição de subida e descida. Então, é a condição de posição, velocidade, aceleração e pulso. E demonstrar isso ou por meio do software ou por meio de planilhas do Excel. E depois fazer um esboço do funcionamento do câmbio. Pode ser simplesmente uma imagem, ou no software, ou então no Google Planilhas tem uma forma de vocês gerarem ali um gráfico que demonstra então o posicionamento do mecanismo câmbio-seguidor, como ele vai ficar lá no final, certo? Eu espero gravar alguns vídeos complementares para vocês aqui dessas atividades, para auxiliar vocês na execução delas. Essa também vocês vão poder fazer em dupla, e a entrega pode ser no formato de texto, ou então o Google Planilhas ali com o Google Planilha, ou Excel, né, perdão, com a demonstração dos resultados e os gráficos gerados por vocês, beleza? Então, espero que tenham sucesso nessa atividade e até a próxima. Valeu!